tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a consciência política dentro da politicologia, que é a compreensão, tirocínio e talento para entender, governar, dirigir, organizar e administrar teaticamente personalidades, realidades, negócios e contingenciamentos pessoais, públicos ou coletivos, da vida individual ou do Estado em si. A autoimunidade contra as manipulações sociais, o caminho do meio entre a alienação e a ideologização, a inevitabilidade evolutiva das políticas pessoais, os problemas do acaudilamento, os problemas do adesismo sistemático, as condições do lumpen proletariado na sociedade do terceiro milênio, o problema crítico dos governos paralelos. Eu li alguma coisa do que tem aí na patologia, tem muito mais do que isso na patologia. Agora, no fim, a gente diz: a consciência política é assunto relevante e inafastável para todas as pessoas, a partir do fato da ingerência onipresente da politização nos múltiplos setores da vida intrafísica. Em qual nível prático você mantém a própria consciência política? Você acompanha o desenvolvimento dos fatos políticos nacionais e internacionais? Eu quero dizer que esse verbete é o 1142. Tem 4 páginas, 43 logias e 11 máximas. Eu não sei se bate aí com vocês. Eu nem sei onde é que está a turma aí que está olhando isso. Agora, quem quiser aumentar, pode aumentar na principiologia e na antagonismologia. Antagonismo só falta um. Agora, nós temos aqui umas questões. Ao meu ver, a causa da depressão é a insatisfação íntima da pessoa que acha que as coisas devem ser do seu jeito, submetida à sua vontade. Mas, como isso não acontece, o mundo não é do seu jeito, ela se fecha em si, se vitimizando, ruminando tristezas e ressentimentos. Penso que a profilaxia é aprender a abrir mão, respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Afinal, se as coisas são difíceis para ela, por que seria fácil para outra pessoa? Você teria algo a acrescentar? Esse pensamento está correto? Seu pensamento está correto e é uma parte do problema, sem dúvida. Agora, nós temos que lembrar que isso é o egocentrismo infantil, é a imaturidade emocional, é uma ausência de autocrítica, é o assédio, autoassédio, no caso, vigoroso, e uma autocorrupção aberta, às vezes despudorada. Isso é que é a realidade do processo da depressão quando ela é continuada. Agora, aqui outra questão. A TV Record está gravando 4 capítulos de uma novela sobre mutantes em Foz. Quais as repercussões desse fato na CCCI? Será que o autor ou a equipe da novela já entrou em contato antes com as ideias da conscienciologia? A gravação pode ser a oportunidade de mostrar as ICs de Foz para a tal emissora? Olha, eu quero explicar para você que você não está muito por dentro de Foz. Todo dia tem gente aqui de novela, televisão, filme, rádio. De vez em quando a gente conta com uns, dá um abraço, etc. Atores, até atrizes de cinema e tal. E outra coisa, todo dia aqui tem político de fora. É bom você ficar sabendo disso, isso nem passa pela nossa cabeça, porque se for fazer toda semana, a gente tem que estar de olho aí. Quais são as novidades da rua? Quem é que está andando aí no passeio? Agora, gente, uma outra questão que está aqui, eu quero trazer para vocês, é o seguinte. Tem alguém aqui que estuda os processos dos recordes? Por exemplo, Guia Guinness e outras coisas mais? Não. Não tem não, né? Não tem ninguém que estuda esses livros? Pelo seguinte, um visitante teletertuliano sugeriu para estudarmos o recorde das tertúlias. Nós nunca pensamos em recorde ou competição, mas aqui nós temos 7 anos de existência, 77 anos do responsável, que sou eu.
Aulas, debates diárias, gratuitas, inclusive domingos e feriados, com temas diferentes e verbetes gratuitos. 2 horas, todo dia. Online, 550 tertulianos, acesso diário gratuito. 100 participantes diretos na média. O tertuliário, uma construção técnica especializada. Eu não sei se isso bate algum recorde, alguma coisa. Precisa de fazer o levantamento do guia Guinness, se tem alguma coisa nesse sentido de debatologia, de processo de, vamos dizer, de as análises, entende? De um processo de debate público. Como é que isso é feito? Se isso tem, é o caso da gente ver se nós estamos incorrendo em algum recorde, não estamos sabendo de nada. Recorde ou recorde? A rádio ou a televisão é recorde, porque não tem o E no fim. O que eu estou falando é recorde. Então eu recordo a vocês que o recorde que eu digo tem E. Agora, outra coisa. Eu quero avisar para vocês aqui que hoje, lá para as 15 para as 3, vai chegar aí uma senhora e eu vou acompanhá-la com uma equipe que eu quero criar ainda antes disso. E nós vamos sair aqui do saguão do tertuliário. Eu quero levar no mínimo 10 pessoas comigo para ver um local que é de suspeita de efeito físico, ou seja, pode ser que tenha poltergeist. É uma chácara, daqui 3 quilômetros. A senhora vai nos levar. Agora, eu já falei com o Pedro Fernandes, ele vai conosco. O Loche vai conosco. Eu já tenho o Pedro e tenho o Loche. Agora, quero saber se o Moacir, cadê o Moacir? Você está disponível? Você está disponível? Pode ir? Então, você está convocado. A Cristina Aracá, que sabe dessas coisas, você está disponível? Você pode secretariar o material? Pode ser? Leva então o material para secretariar, tá certo? Agora, a Adriana estava querendo ir, a Adriana Lopes, onde é que ela está? Ah, sim, ela falou que talvez vai. O Alex também parece que está querendo ir, ele não está aqui ainda não, né? Não está. Agora o resto eu quero saber. Outra coisa, o Gabriel está por aí? Não, né? Esse eu quero perguntar uma coisa para ele. Agora, a Marina, eu quero perguntar, o Hernandes, o Mário não está aí, né? Que ele está dando. Hein? Ele tem aula. Pois é, tem um monte de gente que tem aula, esse não pode. Então esse não dá. Agora, eu quero ver se tiver mais alguém que queira ir lá, eu quero explicar como são as coordenadas para uma pessoa participar de uma equipe dessa. Nada de curiosidade. A infantilidade não se permite uma coisa dessa. Você foi lá, em Goiás, né? Te interessa ir hoje nesse local? Te interessa? Você está disponível hoje à tarde? Agora, ó, então, vamos colocar... Pedreira? Hein? Na Pedreira? Eu sei que você foi lá como médico. Nós já temos um médico na equipe, mas se você quiser ir, te interessa? Sim. Então, olha, 15 para as 3 aí no saguão do tertuliário. Ok. Marco Antônio, está aqui. Esse é meu chefe, você sabe, esse cara que manda em mim, né? Uma opção de coisa. Quando eu começo a tossir aí, ele é que manda. É a coisa mais séria da minha vida é a tosse, né? Então é ele que toma conta. Agora, curiosidade não, que isso é infantilidade. Outra coisa, pessoa com problema não. Por exemplo, quem teve qualquer acidente de percurso nos últimos 3 dias, ou que está com algum problema, não deve ir. Outra coisa, a pessoa que tem dúvida se vai ou se não vai, não deve ir. Outra coisa também, nada de pensar em show, de exibicionismo. Não, eu participei disso, isso é besteira. Outra coisa, não pensar mal do local. Se começar a pensar mal, se tiver assediador mesmo lá, se tiver poltergeist, a pessoa já está enrolada. Ela já virou vítima. Ela, em vez de ajudar, vai piorar a gente. Agora, sem ansiedade, a pessoa ansiosa não deve ir, mas nem pensar nisso. Quem teve acidente de percurso recente, que eu estou falando, 3 dias também não deve ir. Outra coisa, uma pessoa que se sentir encapsulada, ela também não deve ir, porque ela perde o sensoriamento.
Se precisar de encapsular, eu vou encapsular naquilo que precisar. Se a pessoa começar a dar um show, fazer xixi pelas pernas abaixo, ou fazer qualquer coisa, aí a gente anula a pessoa lá. Agora, vocês estão entendendo o que é, então, o que deve, o que não deve. Cada pessoa deve levar pelo menos uma folha de papel e uma caneta no seu bolso, só para anotar, porque pode chegar lá e eu vou falar assim, agora ó, você vai fazer isso, você anota o que você sentiu. Está entendendo? Então é bom levar no papel. Nada de falar só, precisa escrever. Tá certo? Outra coisa, eu vou questionar quem for lá. A pessoa pode estar preparada porque deve que ela não vai ficar liberta na equipe de pesquisadores. A coisa mais séria como fenômeno no caso é a psicometria, é a pessoa sensoriar os ambientes, os objetos, situações e questões que tem lá. Agora, ninguém do AVA deve ir conosco, tá certo? Outra coisa, quem for, nós vamos precisar de carro para ir essas pessoas. A dona do sítio vem aí, ela já vem com o carro, mas isso é o dela. E a gente segue o carro dela. Quem for dirigir deve ser gente da equipe. Não deve ir uma pessoa só para dirigir que não é da equipe, não. Está claro? Se vocês não souberem, quem quiser, pergunte. Agora, outra coisa. É bom que todo mundo que vai lá, vá primeiro ao banheiro antes de sair daqui. Parece piada, né? Ontem eu estava falando da analidade, mas não tem nada disso, tá? Isso não é da escatologia, não. Eu estou falando coisa técnica, tá certo? Outra coisa, câmera fotográfica. O Pedro já vai levar uma. Agora, ó, eu tenho lá uma Panasonic, que geralmente a gente leva num negócio desse, mas geralmente é o meu filho que vai lá. Eu não falei nada com ele, eu não sei se é o caso de levar a Panasonic. Outra coisa, preciso ver se tem para ela, se tem filme. Eu acho que aí não tem filme atualmente, então eu não mexi nisso. Agora, de modo geral, os impedimentos que eu falei são os grossos, é aquilo que acontece mais. Lá nós vamos ver as construções, as benfeitorias, as instalações, os seres vivos, animais domésticos, as criações, a razão social do imóvel, se tem uma guarda, se tem um pomar, os residentes lá são 4, eu já sei, são 2 casais só. Outra coisa, não tem nenhum aspecto de poltergeist clássico. Não há EPICOM. EPICOM seria uma pessoa teenagers ou adolescente, uma pessoa mais jovem. Lá não tem menino, nem pessoa jovem. Então, o problema nosso é observar totalmente o que é possível dentro do holopensene e ver o que a gente pode ajudar. Vamos pensar bem nisso. Sim. Pega aí um negócio que eu não estou escutando nada. Tem que pegar um micrófono. O senhor falou que não tem adolescente, né? Qual é o objetivo? Saber quem está desencadeando o processo? O problema é o seguinte, todo mundo sabe que em matéria de poltergeist, o fator principal que existe na maioria dos poltergeists é um adolescente que é um EPICOM. Ele é o epicentro do fenômeno, porque ele ainda está com o corpo em desenvolvimento. Ele não é nem borracha, nem vegetal, nem carne, nem pedra. Ele está desenvolvendo. Então, o que se passa? Quando tem ectoplasmia ou tem um processo parapsíquico, essa criança, ou esse adolescente, esses teenagers, você está entendendo? Ele está predisposto a colocar energia que os assediadores veem e fazem efeito físico. Os fenômenos são esses. Por isso que chama EPICOM. É o EPICOM. No caso, é o epicentro do poltergeist. Sempre uma criança mais jovem. Lá não tem. Então nós vamos ver uma coisa que não é dentro dos padrões naturais. Você entendeu? Entendi. E eu poderia ir? Nós temos que conversar depois, lá embaixo. Na hora da seleção, você me mostra lá que eu vou te fazer umas perguntas cretinas que eu não quero fazer aqui. Tá certo, ok. Tá certo? Se aparece aí. Logo depois, a hora que acabar aqui, eu vou lá em casa deixar meu material e já venho para aí. A senhora deve estar aí 15 para as 3. Eu marquei com ela. Aqui outra pergunta.
Uma proex da política parece ser das mais difíceis, considerando a facilidade com que o jogo do poder corrompe e o consequente nível de assedialidade nesse contexto. O senhor conheceu o curso intermissivo específico para político? Pode detalhar, se for o caso? Qual sua perspectiva em relação a quando o Estado Mundial será possível na Terra? Primeira coisa, não há cursos intermissivos para político. Todo curso extrafísico é político e é dirigido para político. Tudo que você vem fazer aqui é político. Então o negócio é mais abrangente. De todas as coisas que nós fazemos, talvez uma das mais sérias que existem, e mais abrangente, mais abarcante, mais cosmovisiológico, mais panorâmico, é a política. De modo que isso pega todo mundo. Agora, o Estado Mundial, eu acho que dentro de alguns milênios nós vamos ter isso na Terra. É milênios que eu estou falando. Eu não sei se 1, 2, 3, sei lá. Eu sou um pouco realista com essas coisas. Ainda tem muita consréu na Terra. Isso aí ainda tem que consertar. É preciso de muita reeducação para melhorar e limpar a baratosfera. E outra coisa, colocar a mega escola na frente do mega hospital. E eu conto com vocês, né? Da minha parte particular sobre isso. E os serenões e consciência livre devem estar contando com todo mundo aí. De modo que vocês e suas bactérias devem participar dessa realidade. Outra coisa, o que a gente não tem que fazer com as nossas bactérias para nos ajudar? E ajudar os outros. Tudo a gente tem que tratar. Lembre-se, são de 6 a 9 bilhões que cada um tem de seres vivos, chamado bactéria. Quem é que quer falar? É você que quer? Falar sobre a politização. Acho que em diversos locais aqui você deu a entender a politização homeostática. Mas eu acho que ela é neutra. Inclusive aquela questão que você já política falou, tem que ser tudo neutro, né? A gente nunca sabe a politicagem da pessoa. Você já citou a politização da Argentina e da Alemanha, que são negativas. E na Argentina, provavelmente, por causa do... Sei, mas é porque todo excesso quase sempre prejudica, né? E fica patológico. Então, o excesso da politização é que faz mal. Agora, a politização, ela é necessária. Todo mundo tem que ter política. Então, senão, eu gostaria que você... sem consciência política, ninguém evolui. Aprofundasse a politização homeostática, né? Pois é, a homeostática é essa. Todo mundo precisa de ter uma política evolutiva. Se não tem, a pessoa não evolui. E ela tem que conhecer todos os tipos, modalidades e, vamos dizer assim, as minudências da política que diz respeito à pessoa dela. Senão, ela faz um plano, a política desfaz. Ou cria um obstáculo, ou faz um impedimento. Isso tudo tem que ser estudado com calma. Agora, a coisa mais séria na política é justamente o processo cosmoético do ponto de vista grupal. Então, dentro da política, eu posso dizer para vocês que uma das coisas mais sérias que tem é justamente o problema do princípio da cosmoética grupal, ou o princípio grupal de cosmoética. Isso aí é uma das coisas mais sérias. Eu quero saber, no meio político em geral, aí da SOCIM, se existem políticos, vamos dizer, homeostáticos. Não, a sociedade ela é patológica. Nós não temos política homeostática na Terra, não. Por todo lado, olha o Brasil como é que é. Só impunidade, uma corrupção generalizada, os três poderes se digladiando, brigando uns com os outros o tempo todo. Entre eles brigando de todo jeito, entre os partidos brigando de todo jeito. Não há uma pacificação, não há uma união de forças para haver um resultado melhor. Então isso tudo é um fato. A gente tem que entender. Nós estamos dentro de uma sociedade patológica. Em cima disso eu posso deduzir que a politização na SOCIM, a tendência é ser patológica. Ou só patológica? Né? Por enquanto ela predomina com a patologia total. Por isso que a gente tem o mega hospital na frente da mega escola. Isso é o fato. É a política que dirige isso. Agora, a política, como eu estou falando aqui, ela está em todas. E o problema do contingenciamento, os contingenciamentos pessoais, é um processo político também muito sério.
E a base humana toda, da vida humana, tudo existe em matéria de conflitos devido a esse contingenciamento. De modo que nós temos que estudar para diminuir os conflitos. Pode falar, eminente política. Professor, é sobre a política homeostática. Sim. Na Finlândia, o último prêmio Nobel da Paz foi um ex-presidente da Finlândia. Lá tem acontecido algumas coisas interessantes. Inclusive, a presidente está sendo reeleita, uma mulher. Sim, mas uma das a coisa mulheres. mais importante não é nada disso. Então, isso não É por causa da educação, um dos níveis de educação mais avançados da face da Terra. Isso é que é a coisa séria. Aonde melhorou a educação, eu acabei de falar 2 vezes antes aqui. Aonde melhora a educação, a política melhora. Professor, lá a educação não é laica, é luterana. Aonde? Na Finlândia, eu perguntei Mas não isso. interessa, eles conseguiram fazer uma educação que melhorou a patologia da sociedade. Não interessa. Então está precisando ainda da religião lá. Não, a religião está precisando, nós não podemos acabar com isso de uma hora para outra, nem se quiser. Que é tanta gente fanática e doida por religião que não tem jeito. Eu sou o primeiro contra a religião. Mas eu não estou com uma bandeira para acabar com tudo quanto é igreja, templo, sinagoga, mesquita, o diabo. Isso é besteira. E as casas do diabo? As casas do diabo, geralmente, eles falam das religiões africanas, né? São as casas do diabo. Essas que tem terreiro, que faz despacho, que faz negócio lá dentro. Agora veja, qual é? Então tem política neutra. Qual é o templo religioso que não faz negócio? Todos eles fazem. Então lá seria uma política neutra para a gente começar não é uma política pensar, neutra, não é nada disso. Examina bem, nada de partido. Veja bem, olha a minha análise. Lá melhorou o processo, porque a educação melhorou. Não interessa qual a educação, mas lá praticamente não tem analfabeto. O nível de educação quase que é forçado. Todo mundo estudou. Agora veja, o Brasil, por que tem essa corrupção? O presidente da República não tem diploma nenhum, e ele combate a educação a maior parte do tempo. Agora, de vez em quando, que ele está começando a falar sobre isso. O que a gente quer? É o contrário disso. Professor Fernando Henrique Então, aonde aparecer o livro, a educação, o ensino, a instrução, a coisa vai melhorar. Sem reeducação, nada melhora. Nós vamos ter o tóxico dominando, o Estado paralelo dominando, a criminalidade dominando, a corrupção dominando, e uma coisa muito séria, a impunidade no judiciário, a impunidade no executivo, a impunidade, sabe, por todo lado. E é o que a gente está vendo no Brasil. A discussão inicial era política homeostática, né? Então, política neutra agora e política neogeográfica, não é isso? A gente pode fazer essa analogia? Nós vivemos numa política patológica. No chão que associa ainda patológica. Faz meio século que eu falo nessa expressão. Associa ainda patológica. Nós vivemos nessa sociedade intrafísica ainda patológica. Isso é um fato. Agora a gente está trabalhando, faz 50 anos que eu mexo com isso. Até agora eu não vi muita coisa mudar, não. Eu acho por isso que eu falo, que a hora que pergunta sobre o Estado Mundial, Tânia, milênios. Milênios e milênios. Agora, nós queremos contar com aqueles que são os líderes. Você é uma nave capitânia. Você tem liderança nessas coisas. Então são com esses que a gente tem que contar. São os corifeus. São aqueles que abrem caminho. Esse é o caminho. Nós temos que fazer livro, deixar aí, mostrar, debater, discutir, expor, fazer refutação, confutação. É o jeito, não tem outro jeito. Então, passo a passo, paulatinamente. Faz 50 anos que eu estou nessa paulatinamente, recebendo tudo quanto é paulada, mas a coisa vai bem. Outra coisa, estou também muito satisfeito que eu consegui reunir vocês. Já é alguma coisa. Ou vocês me reuniram. Eu não sei bem como é que é isso aí. É uma coisa que a gente tem que pesquisar. Sim. Professor, na pensinologia, o senhor coloca o pensando pessoal da política interconsciencial evolutiva. Poderia explicitar melhor, explicar melhor o que seria essa política interconsciencial evolutiva? Sim.
Por exemplo, tudo que você faz é que aconteça melhor para todos ou que aconteça melhor para você? Isso é a política. É a mega fraternidade. É a intercompreensão teática. É levada ao máximo. Tem lógica para você? Pensa bem. Sim. Caso... Professor, aqui na frente, aqui embaixo. Eu queria saber melhor sobre as condições do lupenproletariado no seu terceiro milênio. O que seria o lupenproletariado? Isso aí é o processo da turma que Marx e os processos todo político básico, da mais-valia, com o problema do emprego, desemprego e outra coisa mais. Hoje no Brasil, uma pessoa que gosta muito de falar em lupenproletariado é o Maia, aquele cara que não vale nada como político também, muita gente acaba com ele. César Maia é o nome dele. Já foi não sei quantas vezes lá dirigir o Rio. Enquanto eu estava lá, eu vi, tinha até a mãe dele que morava lá perto de casa, lá na General Osório. É só bobagem. Agora o homem entende bem de dinheiro, com opção de coisa nesse sentido. Mas agora parece que ele vai sair da política, porque o negócio não está bem com ele. É que eu já li o Capital, e o Marx fala muito em lupen do proletariado. E ele também, o César Maia sempre gostou de falar muito, escreveu sobre essas coisas e tal. Em parte ele tem sua razão. Agora veja, dirigir o Rio e falar em lupen proletariado, eu morro de rir. Com Copacabana Paz, o Society, High Society, a Copacabana, eu acho dificílimo, mas dá ibope, né, na política, devido o quê? Devido às favelas que desceram o morro, etc. Então o lupenproletariado tem a sua razão de ser. Entendi. Na fatologia, terceira linha, de baixo para cima, o que o senhor quer dizer com o caminho do meio entre a alienação e a ideologização? Onde é que é? O caminho do meio entre a alienação e a ideologização. O caso todo é o seguinte: como é que você fica? Você é alienada da política, não segue nada que acontece? Você vai com os outros? Quer dizer, Maria vai com as outras? Ou então, quer dizer, então você é alienada. Ou você é piqueteira, danada da vida, extremista e radical. Nós temos que ficar entre uma coisa e outra. Nenhum, nem outro. Aqui entre nós temos muito mais alienados. Por isso que de vez em quando eu sou obrigado a falar em política, o povo acha ruim quando eu falo. Até a primeira vez que eu comecei a falar, tinha gente contra mim aí, você lembra disso? Logo no início. Agora não, parece depois que eu já falei muitas vezes, já está mais calmo. Aí eu apresentei o Losch como um grande político administrativo e tal. Então a coisa já está começando a melhorar. Falamos muito do cara da Pascalini e outras coisas mais, o Juscelino Kubitschek, que eu conheci bem e tal. Essa coisa toda, né? Então isso chama atenção. Está começando a melhorar. Pode falar. Valdo, dentro do curso intermissivo que você falou que tem a política assim dentro o que é que se aproxima mais das ideias aqui intrafísicas? Seria socialismo? O que é que se aproxima mais disso que é passado no curso intermissivo? No curso intermissivo se fala na mega fraternidade, que é a holofilosofia. A base de tudo está aí. Esse é o caminho do Estado Mundial. É a pessoa que aconteça melhor para todos. É a pessoa ajudar todo mundo. Agora, dentro da interassistencialidade. Ou seja, eu assisto você, você me assiste. A vida é assim. A assistência é essa. O mundo é esse. Isso é o comunismo puro. Isso é o socialismo avançado. Isso é a democracia viva. Agora veja, estão 3 coisas que eu coloquei, tudo junto nisso. Agora veja, isso se fala, parece que o Cro-Magnon já tinha começado a falar nisso. Para não brigar com o cara da direita, então eu juntava com o da esquerda, ficava em paz, falando, não, a paz. E aí eles criaram o cachimbo da paz, foi aí que nasceu o cachimbo da paz, que é a trégua, a pacificação, a sátira gaia, quer dizer, não agressividade, não agressão, é a pacificação. Então veja, isso é o início do princípio do começo da democracia, do comunismo, do socialismo puro. O resto é conversa. Agora, tudo que eles colocaram, democracia,
socialismo e comunismo foi para matar os outros. Tudo isso virou genocídio. Entende? Até o momento. Agora, o homem é assim mesmo, né? Porque tem muita gente que é proto-reptiliano, está cheio de conzel por aí. Gente totalmente subhumana, o subcérebro abdominal comanda essa pessoa. Então, você já viu. Ela ainda não sabe usar os 2 hemisférios cerebrais. Ela sabe usar o bíceps. Aí aquele cara lá do Rio, né? Que é a turma lá do... Eu sou um pitbull. Isso é o cara falando. Você é jovem, cheio de vida, fazendo musculação. Eu sou um pitbull. Tem estudo, tem tudo. Nós temos documentos, tudo isso, os caras falando. Então, veja, essa é a realidade nossa. Agora, veja, todos esses que falam que são pitbull acabaram de sair da baratosfera. Vieram para cá porque são com os réus, está na cara. Não tem jeito de amaciar essa abordagem. Não tem. Não dá para adoçar. Não dá para colocar coisa bonitinha aí, entendeu? É a realidade. Eu sou um pitbull. Aí o cara bate em todo mundo depois da boate, quebra o nariz do povo, vai brigar na praia. Tem aqueles negócios todos que vocês sabem lá, né? Jiu-jitsu e outra coisa mais. Agora, pitboy, pitbull, tudo mais. Esses são os pitboys. Eles são chamados de pitboys, é um dos nomes. Eu já escrevi sobre isso, só pegar o Homo sapiens pacíficos, que eu explico isso tudo lá. Professor Valdo, aqui no ar. Aqui em cima. Na folha 37, na página 37, você coloca politicologia. Aí o senhor fala da teática da democracia, da lucidocracia, assistênciocracia. De uma forma prática, como é que a gente poderia implementar... Qual que é o que você viu aqui no detalhe? Na politicologia. Politicologia? Isso. A politicologia. Você quer saber a segunda, a evitação inteligente e profilática da autocracia, tal? Não. A parte de, a senhora coloca lucidocracia, assistenciocracia, cosmoeticocracia. Sim, o que você quer? De uma forma prática, como é que a gente poderia implementar dentro da nossa realidade aqui da CCCI, das ICs, esses conceitos? Olha, a lucidocracia é uma criação feita até já dentro desses conceitos mesmo. Foi o Luiz que criou mais, que falou sobre esse assunto, defendeu até lá no congresso nosso. Assistenciocracia é coisa nossa mesmo. Cosmoética é criação nossa. Proex, hoje, a APEX já está levando em frente. A Invex já está sendo levada pela Sinvex. Agora, a democracia é essa que nós colocamos aqui na hora que fazemos vamos dizer, um apanhado geral para ver qual é a pesquisa pública que nós temos sobre os assuntos. Então, a gente põe tudo à mão. Por exemplo, eu estou falando desse caso lá de efeito físico hoje, e estou falando, quem quiser ser candidato, que apareça, que nós vamos ver se vai ou não vai. A gente está abrindo as portas. Na hora que a gente vai escolher o tema da manhã, tem uma eleição. Isso tudo é. Outra coisa, democracia. A gente dá aí, todo dia, impresso para vocês, bonitinho, já mastigado, o verbete. Não há entrada paga aqui, tudo é gratuito. Quando é a tertúlia, não tem nada. Então, você veja bem como é que é. Isso já é uma política democrática. O que não é democrático nas coisas que nós fazemos por aqui? Tem alguma coisa? Se tiver, vocês me avisam, porque nós vamos procurar corrigir. Tá, agora o senhor comentou a questão do código grupal de cosmoética, né? Sim. É isso que é o nosso. Tá, isso seria, mas assim, sob o ponto de vista assim, efetivo para as pessoas poderem praticar ela agora. Como que é? O que você sugeriria para... A primeira é cada um fazer o seu código pessoal de cosmoética, que praticamente isso aí a gente indica na maioria dos verbetes positivos. Quer dizer, de temas positivos, porque tem muitos que são de tema negativo. Mas esses, às vezes, é que às vezes precisam mais do código pessoal de cosmoética. Isso tudo a gente tem que levar também em consideração, né? Agora, isso não tem milagre. As pessoas têm que fazer as suas inventividades, as suas concepções, as suas descobertas, as suas pesquisas, para ajudar no processo da política grupal. Não tem outro jeito. Agora, eu só pergunto para aqueles mais antigos aí conosco, mais antigos. Veja bem, entre aquele instituto do início
E hoje, por exemplo, essa instituição que nós estamos aqui, o CAEC, muita coisa melhorou de lá para cá. Primeira coisa que melhorou, o nível do holopensene melhorou porque o número de pessoas aumentou. Então isso mostra que as pessoas estão conseguindo conviver sem muito conflito. Se nós tivéssemos piorado, viu, Marta, você que está rindo aí, se a gente tivesse piorado, teria diminuído o número de pessoas, mas aumentou. Então isso mostra que os conflitos diminuíram. Contra fato não há argumento. E esse argumento é para liquidar com tudo, não adianta mesmo, são os fatos, é baseado em fatos. Se aumentou o nível de voluntários do CAEC em relação com o Instituto do jeito que era, acabou. Isso aí já mostra que o negócio é muito sério. Gente, é só pegar aqui o total do CAEC, que eu já li aqui alguma vez, já alguma coisa, deixa eu ver se está por aqui, eu não sei se eu tenho ele hoje aqui comigo. Pontuação do CAEC, olha aqui, só de olhar isso aqui, ó, tem 232 voluntários do CAEC em Foz, tem 35 autores do holocídio publicados bem embaixo. Então como é que é? Isso aqui é coisa séria, entrou aí. Então isso mostra que nesses duas décadas as coisas andaram melhorando. Professor Valdo, letra B. Sim. Letra B. Eu posso confirmar isso que você está falando porque a quantidade de pessoas que retomaram a tarefa, né? Pessoas que deixaram e depois voltaram. E realmente há uma diferença muito grande. Essas pessoas a gente conta, mas eu não acho, Júlio, que isso pesa na balança aqui nesse argumento, não. O argumento maior mesmo é o número de pessoas, sim, colaboradores, voluntários, e outra coisa que eu não falei, mas eu posso acrescentar. Nós temos 17 ICs. Não é só o CAEC. Isso mudou tudo. Antigamente era só o IIPC. Então isso tudo é uma coisa ponderável para se pensar. O nível de discernimento também, eu acho que mudou muito. Não, é lógico, se não tivesse aumentado o discernimento, essas pessoas não se suportariam viver juntas. Elas não aguentariam. Porque aqui é tudo paulada, é paulatinamente, diariamente. Fora que você como professor, você tem esclarecido muito mais, você tem passado muito mais esclarecimento do que naquela época que nós estávamos acontecendo. Como é que você vai começar? Você vai começar a falar matemática superior para o menino que acabou de chegar? Primeiro você tem que dar a tabuada, 2 mais 2 igual a 4 para ele. A turma toda chegou desse jeito, mesmo aqueles que fizeram curso intermissivo, até mais avançadinho, tudo, estava tudo cheio de milhões de condições diferentes. E outra coisa, em plena praia de Ipanema, né? Aquilo era um problema. Cheio de mulher pelada. Você pega o livro Politologia, o primeiro que você editou, e agora com revisão, você vê que realmente a informação que você colocou ali é muito... Foi, mas o primeiro eu fiz foi para chamar a atenção daqueles que faziam projeção, mas que não tinham dinheiro para comprar. Eu falei isso tudo claro. Por isso que a gente distribuiu a edição gratuita. E uma edição acessível, dentro do linguajar que eles pudessem entender. A primeira edição foi feita tudo democrático. Outra coisa, a democracia atualmente maior em matéria de bibliografia é que nós temos feito esses livrões nossos calhamaços maior do que a projeciologia em matéria de tamanho e edição gratuita, distribuindo isso gratuitamente. E o conteúdo escrito na capa. Terceira edição gratuita. Você quer mais democracia do que isso? Tá certo? Tá certo. É por aí. Professor Valdo. Letra B. Na parafatologia, o último item, na página 37, da parafatologia, é a parageopolítica anti-assédio. A parageopolítica anti-assédio. Queria saber como que é a relação disso. A Cognópolis, por exemplo, é isso. Geo é a geografia política daquele local.
O nosso aqui é anti-assédio. Por que é que eu mesmo fiz questão de fazer o bairro da Cognópolis, essa coisa toda? Já falei para a gente colocar um pórtico. Isso tudo é importante. Você está entendendo? Que é para mostrar o processo da geopolítica. Aqui dentro tem que ter menos crime, tem que ter menos alguma coisa nesse sentido. Aqui não é Estado paralelo. Nós estamos de acordo com o governo. Ou governando junto com o governo. As nossas casas, os nossos quarteirões, o nosso bairro. Mas agora, o que se passa? Dentro de uma geopolítica anti-assédio. E a UFIEX nisso? Como é que funciona? A UFIEX só ajuda, né? É mais um ponto sério. Não é só a UFIEX. Todos os centros, por exemplo, de TENEPS que tem, as bases físicas que o povo está trabalhando nisso, todos os cursos de dinâmica, todo esse processo aí dessas OIC, a Conscius e a outra aí, a sua amiga. Você está entendendo? Tudo isso faz parte do serviço. Agora aqui outra pergunta. Todos os dias durante o começo da TENEPS está tudo bem e sinto dores mais suaves. Mas quando a temperatura começa a baixar e inicia a ectoplasmia, as dores aumentam terrivelmente. Pode a ectoplasmia aumentar ou causar dores? Outra curiosidade é sobre como funcionam os méritos das ressomas e por que as consciências patológicas, exemplo do Hitler e do Stalin, puderam renascer. Ou será que eles até se propuseram a melhorar e depois não conseguiram? Olha aqui, o problema todo de energia é a pessoa que vê como é que ela funciona. Se ela sente energia positiva, o problema é ela melhorar a condição dela e manter, ela sustentar isso aí. Isso é que está faltando. Agora, outra coisa, sobre esse processo dessas consciências patológicas, elas existem por causa das outras pessoas. É muita gente que faz evocação dessas consciências. Elas não vieram à toa. Tanto o Hitler como o Stalin empolgava as multidões. Eram milhões que atingiam todas as besteiras que eles pediam. Então, o que vocês querem? Não são só eles, não. Eles são líderes da baratosfera. Então, são esses que estão aparecendo. Entre as consciências que estão renascendo aí, tem os líderes e os liderados. No filme O Sexto Sentido, a menina morre assassinada e na condição de consciência procura o menino para psico, o qual fica perturbando até que ele ajuda a provar que a mãe a envenenara. Na vida real acontece também assim. As consciências mortas por assassinato ficam tentando provar quem as mataram. Olha, isso é às vezes, porque uma boa parte, quem matou não foi consciente, foi consciência. Então, elas já vão atrás da consciência direto que já fez isso. Então, a briga já é direta, não precisa de passar pelas dimensões, né, sem intermediário. O que o senhor denomina de Estado paralelo? Estado paralelo é aquilo, por exemplo, que no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, e até a um certo ponto em Foz, nós temos aqui aquele bairro que as autoridades não entram. Porque se eles entram, eles são assassinados, que quem manda lá é o narcotraficante, é o dono daquela área, etc. Tal. Que não é o Estado paralelo. Agora, o maior Estado paralelo que ainda existe hoje é o do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso. Tem áreas lá no Rio que você não pode descer do carro. Se você descer, você está perdido. É um perigo. Isso pode ser de dia, de noite, madrugada, qualquer hora. É um perigo. Agora, Estado paralelo, como o Brasil tem atualmente, isso nunca aconteceu na história do Brasil, não. É a primeira vez. Então, o Estado paralelo é aquele que comanda. No Rio de Janeiro, o Estado paralelo começou quando o Leonel Brizola deixou que a turma do morro tomasse conta do palácio. Aí, então, a coisa, eles desceram, o morro desceu para a rua, e eles, então, os narcotraficantes, que arranjaram um jeito de profissionalizar o processo do tráfico melhor, ganhou do jogo do bicho e começou a dominar. Hoje eles já têm até umas milícias, tem outros nomes aí dos exércitos particulares desse Estado paralelo. Se você quiser estudar mais alguma coisa, pega meu livro Homo Sapiens Pacíficos, que lá eu explico tudo sobre o Estado paralelo.
Pesquisas recentes feitas por neurocientistas mostram que a meditação pode adiar certos sinais de envelhecimento do cérebro, aliviar estresse, tristeza e expandir as capacidades cognitivas. A TENEPS teria um efeito parecido? Não. A TENEPS acaba com a religião, acaba com a meditação transcendental, acaba com tudo isso, liquida com tudo isso, e coloca a pessoa nos eixos se ela quiser. Até que ponto o taxipsiquismo pode atrapalhar a vida da pessoa? É lógico que atrapalha. Se uma pessoa pensa depressa, ela pode tapear os outros. Isso é um perigo. Como desenvolver esse traço de maneira organizada e produtiva, pensando bem em favor dos outros? Geralmente o taxipsiquismo é acompanhado de um certo grau de ansiosismo? Não. E isso é só quando a pessoa já é ansiosa por natureza, ela já está acima do ansiosismo. Uma pessoa taxipsíquica, e todo mundo está caminhando para isso. A evolução é caminhar para o taxipsiquismo com uma tranquilidade que a pessoa não treme. Ela domina até um certo ponto, até o sistema neurovegetativo, que é autônomo. Agora, uma coisa aqui que é bom a gente clarear é o seguinte: esse processo de sinais que melhoram tudo pela meditação, é lógico que melhora. Qualquer pessoa que tiver pensamento positivo, ela melhora tudo. Se uma pessoa melhorar a pensanização dela com mais equilíbrio, ela melhora a vida inteira, porque tudo depende daquilo que ela pensa. Então, uma meditação transcendental, uma pessoa que faz reflexão, até aquela pessoa que faz oração, se ela admitir aquilo e aquilo for positivo, aquilo é bom. Mas eu não estou falando que seja o ideal. O ideal, por exemplo, a meditação para nós é o laboratório da mobilidade física virgem, que transcende a meditação transcendental. E o melhor, por exemplo, não é a religião, seja ela qual for. Para mim não é a religião. Seria a pessoa praticar, por exemplo, a TENEPS. Isso aí liquida com o processo da religião definitivo. A pessoa dispensa a religião. Pode falar. Numa tertúlia comentando sobre o Hitler, o professor falou que começou a pesquisar, entrou nos estudos que aí o negócio começou a melhor não tocar, não mexer, começou a ficar muito bravo. Mais ou menos isso que eu entendi. Eu queria... Não, isso são as pessoas, quando elas começam a mexer com qualquer pesquisa, se elas não estão preparadas. Se começa a dar muito processo de acidente de percurso, melhor elas se preparar mais para recomeçar aquele trabalho. Teria algum termômetro quando a gente entra nesse estudo da política, principalmente, que às vezes é complicada, causa raiva? Para entrar na política, você tem que entrar de fininho, observando muitas coisas e as pessoas, e ver onde é que você vai com isso. Agora, lembrando que você está sempre dentro da política. Na verdade, você não entrou, você está nela, você já nasceu político. É inevitável, né? Isso é inevitável, não tem jeito. O problema é a gente saber qual que é a política que está fazendo coerção sobre mim. Isso é que é a coisa mais séria que tem. Tem alguma que está prejudicando a execução da minha programação existencial? Isso é que nós temos que estudar em política, em primeiro lugar. O que o senhor indica quando a pessoa ela percebe isso e ela tem uma indignação, uma revolta? Ela é burra, ela veio da baratosfera, é burra, burralda e burrilda. A gente não faz isso. É igualzinho, por exemplo, nós vamos ver esse local que é uma suspeita de poltergeist, uma suspeita de efeitos físicos. Se uma pessoa começar a pensar mal antes de ir para lá, ela já passou para o lado dos bandidos, já entregou o ouro para os bandidos. Você está entendendo, não? Sim, sim. A pessoa tem que pensar positivo, ela vai lá para ajudar. Ela vai ajudar quem? Primeiro, as consciências, depois as consciências, depois o ambiente, depois o grupo. Senão, ela está perdendo tempo com isso. Tipo, o negócio é pensar positivo. Então é abençoar. Né? Você está entendendo? É dar como é que é? Banana madura. Nada dessa banana. É banana madura, doce de banana. Doce de leite. Entende? É doce de leite. A manga madura, daquela amarelinha docinha. Você está entendendo? A melhor da história que eu descobri aí, quer dizer, a Graça descobriu, que tem a manga coquinho aqui em Foz. Você sabe qual que é a manga coquinho? É a de Paquetá. As mangas de Paquetá que eu comi em Paquetá, já fazia 50 anos, quando eu ia a Paquetá, que eu via isso lá com o iate do meu amigo lá, o médico. Agora, então, tinha a manga coquinho. A manga coquinho é desse tamanho. Eu não sei o nome que eles dão aqui.
A Graça trouxe aquele monte de manga e falou, você manga coquinho? Quantos anos que eu não vejo isso? Eles fabricam essa manga por aqui. É bom vocês verem. Agora, cuidado com manga, porque com esses negócios que eles usam, agrotóxicos, não sei o que é, tal, 1 milhão de coisas, ela às vezes está cheia de câncer, cheia de troço lá dentro. Aquele negócio antigo, que a gente fazia um furo no bico da manga, amassava e chupava, não dá para fazer não, nem com essas coquinhos. A maioria tem alguma coisa, já não se faz mais manga como antigamente. Então é necessário ver isso, nada de estar chupando por buraquinho ali, não, coisa de criança não, que vai pegar bicho, vai pegar outras coisas, que tem câncer. Você vê direitinho, aquilo está ocado, aquele buraco com o negócio todo que foi feito ali, você vê que houve alteração celular da fruta. Isso é um perigo. Agora a pessoa fica chupando aquilo. Essa alteração vê pela cor? Como é que a alteração não, você vê, ela ficou amassadinha. Você está entendendo? Uhum. Ela está machucadinha, assim que os meninos falam. Não, essa fruta está machucadinha. Então, onde tiver o machucado, você corta aquele machucado, não coma. Sim, claro. Isso é que é ideal, porque você nunca sabe o que é. Uhum. Agora, eu já expliquei aqui, é bom eu falar de novo. Existe a tâmara. Tem uma tâmara que eles vendem aí, que é o máximo. Você come a tâmara e ela às vezes está com caroço, está sem caroço. O caroço seria a semente dela. Essas que têm a semente, você tem que tirar. Nunca coloque para tirar com seus dentes ou com a língua. Tira antes, porque às vezes você vai ter uma bela surpresa se você for sorteado. Tem um monte de germe dentro da tâmara. Está entendendo? Mas isso é o seguinte, em 100 às vezes você acha uma que tem. Aquilo é figurinha mais rara. Mas ela existe, eu estou só lembrando que... Outra coisa, fruta, a gente não deve comer a casca. A maior besteira que tem nesse filme americano até hoje é o cara pega aquela maçã assim, enorme, só para mostrar. Um monte de filme. Se entra filme de família, alguém come. Aquilo parece que é para fazer propaganda da área lá da plantação de maçã deles. Agora, comeu essa casca, ela tem agrotóxico. Aquilo faz mal. Mais tarde vai dar câncer disso, daquilo, etc. A maioria desses cânceres é gastrointestinal, né? Vai colo, etc, tal, colite, aquelas coisas. De modo que deve descascar. Até a pera, que parece ser uma coisa que veio diretamente das comunex mais evoluídas, precisa de descascar a pera. Essa pera branquinha, que parece que você olha assim, já, parece que eu estou comendo uma loura, a cara, né? Parece a cara da loura, o negócio está tão perfeito. Então aqui em Foz, as peras que tem são da gente tirar o chapéu. Isso é impressionante. De modo que qualquer coisa vocês vão lá no nosso amigo aí que vende essas coisas, ou vão lá no Pomare, ou vão lá onde vende. Eu estava dizendo que tem gente que acha estranho, mas ultimamente até caju eu estou descascando. O pessoal acha, não, é como você vai descascar? Tem que descascar. Eu conheci essas coisas na Argentina na década de 50, 1953. Depois, na década de 70, eu vi os técnicos em Buenos Aires, fui convidado para a casa dele, já contei isso aqui, eu tive aquele choque. O cara descascando as peras todas para comer. Eu falei assim, não é sempre assim, sim, você não pode confiar em nada. Isso, é a década de 70. A turma da Argentina já sabia dessas coisas todas. Agora, esse era um técnico. Ele era um técnico, ele tinha medicina, fez o curso de medicina, fez o curso de veterinária, fez o curso lá, um processo especial lá de biologia avançada, teve no exterior, na Europa, todo lado. O cara era uma cabeça. Eu fui lá para discutir umas coisas com ele sobre ectoplasmia. Aí ele descascando a pera. E ele me falando, não confie, nunca coma a casca de nada. Agora vem aquele técnico e fala para você assim, é na casca que tem o maior número de teores, de vitamina, óleos, elementos e não sei o que é. E aí você fala, é para o senhor, pode comer à vontade, o senhor tem liberdade, mas não coma. Tá certo? Pode falar. Duas coisas. Primeiro, eu queria perguntar de novo, que a Magali perguntou, que eu não entendi o que é lumpen proletariado. Sim. Nós já falamos aí sobre o assunto. Não entendi. O lumpen
Desculpa ignorar. Mostra aí para ele, explica tudo aí. São os trabalhadores mais. Está vendo como é que está vendo como é que o povo precisa de estudar política? Aquele operário de mais baixo nível, trabalhador, mãos, manual, você está entendendo? Operário, o braçal básico, pé de chinelo, seu número. Depois você falou do César Maia aí, né? Hein? Do César Maia, você estava falando naquela hora. César Maia sempre falou nisso. Não, então, até lembrei que o César Maia, você falou os negócios lá da contradição entre essa ideologia, né? De observar mais o pessoal com Copacabana Palace, né? O César Maia tem 2 apartamentos naqueles 2 principais prédios ali da Praia do Pepino, né? Sim. Mas ele sempre usou essas coisas aí, sempre mexeu muito com dinheiro. Do Banerjee, né? Não, a turma lá conhece. Deixa eu te falar um negócio. O Ed Fernandes conhece bem esse povo todo. É só ler as coisas. Eu não conhecia também esse cara. E foi esse negócio que disseram aí da gravação. Eu fui ser figurante uns dias lá na gravação dessa novela aí, dos Mutantes, né? Você foi lá? Foi. Mas deixa eu falar. Nós já tivemos contato, tá vendo? Já tem um mutante presente. Então, mas aí, tirando toda a coisa da bobagem e tal, que realmente que mexe com coisa de parapsiquismo, enredo lá, mas tudo desorientado, né? Até fiquei conversando com o pessoal, mas deu para fazer uns contatos bons, porque o cara que dirige lá é o filho do Walter Avancini. Eu falei com você falei de você para ele várias vezes, até para ver se ele vinha aqui. Tem um monte dessa turma, eu conheço. O Alexandre Avancini. Eu falei 2 vezes que eu entreguei os contatos teus, etc., daqui, né? Mas disse que foi muito sorridente, mandou lembrança, lembrou do pai falando de você e tal. Não, o Avancini eu conheci. Não, esse garoto lá. Pois é, mas eu conheci o pai. Alexandre Avancini, né? Mas disse que é difícil de vir aqui, porque o negócio da gravação. E outra coisa legal lá... Agora é engraçado. Avancini já morreu há alguns anos, já. Ele está aqui. Eu estou sentindo a energia que nós falamos nele. Não, mas eu vi o rosto dele direitinho, agora estou sentindo a energia aqui. Eu falei... Aqui. Então, deixa ele era um grande cara, o Avancini. Você chegou a conhecer também, não foi? A Mar também conheceu. Então, o Ricardo Capraro, que me falou do pessoal lá, tem um cara assim assado, aí eu fui gravar lá, de turista, de figurante, né? Aí comecei a ver... Então, comecei a relacionar as coisas, um tempão sem fazer nada. Então, você devia ter falado, eu também sou mutante. Então, só comendo de graça, pessoal bonito, recebendo ainda e tal, andando nos negócios lá do Macuco e tal. Eu comecei a relacionar as coisas com os amparadores e tal, até depois que eu soube do Alexandre Avancini, com o Walter Avancini também, mentalmente, com os amparadores, deve ser por isso que ele está aí, né? E então os jornais todo dia está falando. É impressionante como é que essa gravação. Você falou que ele está aqui, né? Como é que o filho dele, o cara, me recebeu? Estou falando em teu nome, né? Mas agora o problema... não por mim, né? O problema é que eu conheci. Você conhecia, eu senti pelo jeito que ele falou comigo e senti também o pai dele. Muita gente da turma da televisão, Amalo, o povo do Rio, né? Esse povo todo... aqui. Não, a turma da televisão, igual você e eu, que somos o povo do Rio, gente de Ipanema, conheceu todo mundo, a maioria desse povo. Uma das últimas que teve aqui foi aquela de um filme, né, que eles estavam fazendo. Até encontrei uma das nossas estrelas, estava aí. Cumprimentei, abracei, a gente encontrou lá. Foi na feira do livro, não sei, um dia eu estava aí numa dessas... Sabe, num desses eventos aí maiores. Encontrei mas outra coisa interessante aqui, que está o pessoal da fundação dentro desse negócio da novela ainda. Porque apesar da desorientação toda dos caras, tem essa temática de parapsiquismo, né? Eu não tenho nem televisão em casa. Olha, onde tem mais médium é entre os artistas. Sim, então. Agora lá aparece o pessoal dizendo lá que dá 50% de bope essa novela, por causa das crianças, né? Que vem, e lá nas cenas, o pessoal falando lá, eu vi o diretor falando, orientando, tinha o efeito especial de coisas de parapsiquismo mesmo, apesar de totalmente desvirtuado, né? Agora o legal é que estava o pessoal da Fundação Cultural, da Prefeitura, que ficou uma moça lá, Sinclair, tomara que ela esteja me ouvindo até, que eu convidei o pessoal para vir aqui. Eu fiquei amigo
ela foi tipo ciceronear o pessoal da TV Record, né? E no último dia agora, que foi a gravação lá de perseguição de barco, lá, ela levou o cara da TV Social. É um cara que está com um canal aberto aqui da Fundação Cultural. Eu fiquei falando do tertuliário, das tertúlias, né? E falando, olha, o coordenador de lá, o Valdo, etc., está procurando ver se tem gente interessada. Falei do conteúdo, né? Para ver se o pessoal vem aqui. Porque o cara sozinho, praticamente, com um canal aberto pela Fundação Cultural. Então, de repente, é uma parceria. Vamos ver o que dá. Volta aqui. Você pode falar um pouquinho sobre as emoções ou patologias que bloqueiam o desenvolvimento da consciência política? Assim, para a pessoa, para a gente estar fazendo autoconscienciometria. A consciência política tem várias coisas. A maioria não é que bloqueia. O que bloqueia é um pouco da turma que tem medo, que são covardes de se expor. Porque toda política é uma exposição maior da própria pessoa. Agora, o que acontece pior no processo cosmoético é a pessoa usar mal o poder. Que o problema todo em política é o seguinte: a pessoa sempre quer estar na situação, sempre dominando o poder. Ela sempre tem que defender o seu prestígio. Então, isso é um senhor problema o tempo todo para todo mundo. Entende? Nessa concorrência geral que existe, e com partidos tudo sendo estabelecidos e consolidados, há sempre uma concorrência, uma competição enorme. Então, aí entra a anticosmoética. Entra a autocracia, então é um traço que entra na patologia, um traço que entra aqui. A autocracia ela existe em primeiro lugar. Aí é que entra as loucuras todas das cracias que eles chamam por aí, né? Que está cheio de loucura. Então é daí que vem a ditadura, é o totalitarismo, aí é que vem os excessos, os genocídios, os massacres, e vem a anomia, ou seja, a bagunça, a entropia generalizada. O nome disso, que o povo entende bem, é anarquia. Então, por exemplo, em certas coisas do Brasil hoje está anárquico, né? Os poderes dessa situação, tem muita coisa anárquica. Olha o tanto de gente que tem processo contra na Câmara, disso e daquilo, de vereador, de deputado, entra lá no Senado, está cheio de gente que tem ficha na polícia, BO, de tudo quanto é jeito, e coisa grave. Tem gente lá que tem assacado contra ele até processo de assassinato, e o cara está lá, está exercendo o poder, representando a gente, quer dizer, o povão. Então, veja, o judiciário é o maior culpado disso no Brasil. A maior culpa que tem sempre no Estado que está periclitante é do judiciário, que eles é que têm que sustentar a lei, e eles então que estão permitindo isso. Agora, veja, a maior prova disso, quantos juízes do Brasil não são também criminalizados, e a maioria recebe indulto. Alguns vão, aquele aquele cara, aquele, por exemplo, até que deram um jeito nele, mas são poucos. De 10 vai um quando vai. Agora, se juiz é assim, pensa no resto. O juiz que é a salvação da lavoura, que é a esperança, que é a reserva moral da nação, é o juiz. Se o magistrado não é a reserva moral, quem é? Tem mais alguém? Religião, você não pode contar com isso, porque toda religião é partidária, puxa a brasa para a sardinha. Templo é dinheiro. Então a gente tem que pensar nisso. Então como é que fica? Eles deveriam ser o exemplo, né? O negócio é estudar o processo político para a gente entender bem onde a gente pisa, com quem que a gente está andando, entende? Com quem que a gente estuda, com quem que a gente está evoluindo, estuda político. Outra coisa, pode esclarecer na página 38, seção 4, perfilologia, elencologia, o que é a personalidade da eminência parda? Ah, pois não. A eminência parda foi uma personalidade que ajudou Duplessis, que era chamada o Frei José de Tremblay, e aquele Aldo Huxley andou escrevendo até um romance, que é como se fosse uma biografia do Tremblay, que chama o livro dele, chama Eminência Parda.
Se você quiser, só vir aí na Holoteca que tem um livro. Agora, lá, o que é eminência parda? Eminência quer dizer, é autoridade. A parda é aquela que é sombria, que arranjou uma cor, ela ficou na sombra. Então, é uma autoridade atrás do outro. É como se fosse alguém que tivesse sempre bancando o Espírito Santo de orelha, o comendador Ventura, e falando para a pessoa. Então, como é que é? O que faz isso? Ele primeiro escuta lá o que tem. Atualmente estão usando o Espírito Santo de orelha através de um ponto que coloca aqui no ouvido, e as pessoas ficam lá vendo o que quer que vai falar. Se ela está defendendo alguma coisa pública, ela está com algum aparelho aqui. Quiser me colocar uns aparelhos desse aqui até para falar. Eu falei assim, não, aparelho comigo não, eu não sou Robocop, vamos deixar disso. Preferia segurar aqui, ó, e passar por todo o negócio de estar segurando esse peso do que ficar com aquelas coisas na cabeça da gente. Eu não confio nisso, não. Dali pode vir de tudo. E outra coisa, não dá para a gente confiar numa pessoa que comecei muito com esse aparelho. Esse é o meu modo de pensar, do ponto de vista cosmoético. Então, a eminência parda, o processo todo aí, a pessoa que está perguntando, é isso aí. É aquela que dirige como tivesse uma autoridade na sombra, sem aparecer. Então, geralmente, a autoridade oficial, aquela que aparece, ela é frágil, ela é fraca, ela é débil. E o outro domina. Agora, foi justamente que aconteceu isso lá na Europa. Você quer falar alguma coisa? O Golbery mandava nos outros generais todos, porque ele tinha mais cabeça, era mais erudito, lido, sabido, mais vivo, inteligente, uma alta argumentação. Ele foi eminência parda durante a chamada Redentora, aquela revolução que teve aqui, que foi uma das maiores ditaduras que o Brasil já passou, feita por generais. Então essa que é a realidade. Eu não sei se até hoje tem essa dúvida comigo. O que você acha? Quem é que matou mais gente? Foi o Getúlio Vargas ou foi essa dos generais? Parece que foram os dos generais, mas Getúlio eu não tem muitos dados assim. Não, você não tem os dados, mas o que você supõe? O Getúlio, com aquele negócio todo, aqueles anos todos, no fim ele até chega a suicidar de tanta maracutaia que havia atrás das coisas. Que do Getúlio tem muita coisa escondida. O negócio era fácil. Tem muita coisa escondida que não se sabe. Então é difícil tudo escondido. Saber. É difícil saber. Tudo boca de siri. Agora, não havia naquela ocasião essa difusão da comunicação intensa, generalizada, da supracomunicação que nós vivemos. Então, com essa dos generais, a coisa ficou mais exposta. Agora, Getúlio era tudo encoberto. Os generais, as coisas apareciam, os desaparecidos, as coisas apareciam. Agora, você já pensou se hoje, com toda essa comunicação, tivesse a Segunda Guerra, que ninguém está pensando nisso, mas se houvesse aquelas coisas que o Hitler fez, no início isso ia ser abortado. Ia ter muito clamor público. A massa crítica hoje é imensa perante essa realidade. Ô, Gabriel, eu vou sair aqui com uma equipe hoje, mais ou menos 15 para as 3, daqui 3 quilômetros para ver um local que parece que tem efeito físico. Você quer ir? Você está preparado? Você não teve acidente de percurso nesses últimos 3 dias? Então você vai ao banheiro para depois você seguir com a gente. Tá certo? Ok? Aqui, sim. Afinal, é você ou sou eu, professor. Aonde? Aqui, aqui. Aqui, o senhor falou, nós estamos falando de política e falou-se do Walter Avancini. Então, eu recordei da época da candidatura, a primeira eleição que teve após a ditadura, quando o Afif foi candidato e a Neiva, o senhor lembra da Neiva? Sim. Que falou que ele seria o presidente da República. Parece que ela teve precognição, informações. Ela tinha capacidade para ter esse tipo fazer esse tipo de afirmação? Olha, tem gente que acerta, tem gente que não acerta. Nunca se acerta tudo. Mas às vezes vem o Espírito Santo de orelha mesmo real, quer dizer, um benfeitor, um guia, entendeu? Até um amparador mesmo fala as coisas. Às vezes dá certo.
Você está entendendo? Mas a gente nunca pode afirmar, e ninguém é perfeito nisso. E outra coisa, as situações são muito mal interpretadas. A pessoa falou uma coisa e é interpretada de outro modo. Então, se ter cuidado com as palavras que se falam. Pode haver também um indício de que ele poderia ser o presidente. Pode haver isso? Sim, mas geralmente quando as pessoas falam é porque são pessoas que estão próximas, né? Ninguém vai falar do Rousseau, o nosso cachorro, que vai ser governador. Sempre está lá, é uma pessoa, está mais adequada, está meio em cima. Não tem essas coisas tão assim, bizarras, abstrusas. Você está entendendo? Sempre está muito bem perto, bem próximo da realidade. De modo que sempre se acerta com aproximações simples. Então esse negócio de premonição, precognição, isso aí também é muito relativo. Do fenômeno parapsíquico, por exemplo, o processo da precognição é um dos mais simples que tem. Ele e a intuição. São os que acontecem mais. A maioria tem. Agora, é um percentual enorme de erro nisso tudo. Mesmo as inspirações, às vezes, elas podem ser corretas. A intuição é correta. Mas a pessoa interpretou mal. É igual aquela premonição do Nostradamus, que ele fala... Nostradamus acertou algumas na época, diretamente, quase que simula cognição. A do homem que morreu lá com o furo no olho, na cabeça, aquilo foi em cima do lance, aquilo é que deu força para ele lá e ficou registrado mais. Mas ele tinha uma porção de coisinhas lá que ele acertava pelas condições que ele via. Agora, ele tinha uma coisa, ele tinha estudado muito. Uma pessoa que estudou muito na época, ele sabe mais do que a média. Sabendo mais do que a média, ele não faz propriamente uma premonição, ele faz uma previsão. Que esse é o processo da prospectiva. O povo às vezes acha que eu tenho muita premonição. Não, eu tenho prospectiva. Como eu leio muito, sei de muita coisa, converso com todo mundo vem falar para mim. O que eu sei aqui quieto, que eu não posso falar, não está no gibi. Um monte de gente, inclusive aqui. Mas eu não posso falar, não é correto, não é de bom tom, não é nem caridoso se eu for abrir certos jogos, tem que deixar a coisa acontecer. Entendeu como é que é? Isso não é premonição. Agora, outra coisa também, vem o amparador e mostra as coisas para mim, eu tiro uma dedução, não é bem, isso tudo é elaboração minha, que eu estou vendo a realidade como é que é. Então, isso é simulcognição. Eu estou vendo simultaneamente com os fatos. Então, isso tudo também já tem que levar em consideração. Agora, a previsão, ela não é tão difícil assim. É dos fenômenos, por isso que eu estou falando, estou repetindo. É dos fenômenos mais comuns que tem. É isso e a intuição, a inspiração, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Valdo, sim. Aqui na letra D, D de dado. A D de dado é... Aonde mesmo? É lá, aqui. Eu estou vendo a situação que o povo levanta a mão, mostra a arma, eu estou pensando que é ali. Então tá. Ontem eu assisti a tertúlia Viragem do Mega Assediador, tá? E você estava falando ali da questão do Orenseb, da possibilidade do Orenseb, aquele personagem do Romance de uma Rainha, ser aquele velhinho que você encontrou em Nova York, que você achava que tinha quase certeza. O Orenseb sempre foi um personagem que me atraiu muito, tá? E aí, então, aí o que acontece, tá? Aí o que acontece? Só um particular. Está cheio de consegues aqui que vão conosco lá para ver esse local da chácara. Por isso que eu estou sentindo essa energia, estou aqui, ó, aumentou tudo aqui. Impressionante. Vocês estão sentindo alguma coisa por aí? Se sentiu? Mas e daí? Tá. Eu queria saber como que ele fez a virada dele. Tá? Como ele fez o quê? A virada dele. Porque naquela existência do Egito... Não, ele deixou de ser sedutor. Entendeu? Ele deixou de atacar a Kundalini das mulheres. Então começou a mexer com o Corona Chakra, o processo todo mais sério do povo. Aí a coisa melhorou. A hora que sai do sexo chakra para o Corona Chakra, a pessoa melhora rápido. Agora, tem que se dedicar a isso e ser sincero, né? Ele melhorou muito. Se foi ele mesmo, ele melhorou demais. Você está entendendo?
Eu sei disso. Mas olha, uma coisa muito interessante que tem é o seguinte: a maioria das pessoas, ela se surpreende com as melhoras dos outros. É bom a gente estudar. Eu acho que o psicólogo devia estudar isso mais. Está entendendo? Todo mundo se surpreende. Por quê? Ele caracterizou aquela pessoa negativamente. Ele quer que ela continue assim sempre. Capeta é capeta para a eternidade. Não é. A pessoa muda, ela melhora. Então, a maioria se surpreende com isso. Eu sei que certas viradas são surpreendentes. Mas não é bem assim. Eu já falei. Se uma pessoa quer mudar, acabou. A vontade é o maior poder que ela tem. Ela muda tudo da água para o vinho, de um dia para o outro. Então, as mutações, quando existem, que a gente pode mostrar que um evento pode ser catalogado como uma mutação, é porque a vontade da pessoa mudou totalmente. Senão, não tem mutação. Sem mudança de vontade, não há mutação. Agora, aqui outra pergunta. Desde a primeira versão dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, o CONFOR já foi modificado algumas vezes. O CONFOR para a Enciclopédia ainda não está definido? Essas modificações são para facilitar o entendimento de uma progressiva complexidade, para que as pessoas não fiquem perdidas? As versões anteriores que não estavam funcionando do modo que você esperava? Não tem nada disso. CONFOR não mudou nada. Conteúdo e forma sempre existiu. E outra coisa, se você ainda não percebeu, olha bem o meu texto. Qualquer coisa vamos discutir palavra por palavra. Vamos ver a interpretação que você está lendo. Pelo seguinte, existe um negócio do CONFOR que eu já escrevi há muito tempo, que é o seguinte: forma 1%, conteúdo 99%. E a vovozinha, isso eu não mudei nunca. Você quer maior designação da realidade do CONFOR do que esse percentual? Pensa nisso, tá certo? Qualquer coisa a gente volta a falar, mas isso aí não é assim não. Agora, ó, CONFOR, outro nome que eu uso também já há muitos anos, é conformática, para mostrar como é que é isso. E atualmente eu uso a conformaticologia, tudo é a mesma coisa, que é a ciência do estudo entre o conteúdo e a forma. Agora, conteúdo é 99%, forma é 1%. Eu estou falando isso desde que eu estou falando. Você já viu falar alguma coisa diferente disso? Alguém já viu? É sempre isso. Eu não sei o que ele está dizendo aqui que foi modificado. É o seu entendimento que foi modificado. Ele está me fazendo lembrar o cara de Genebra. Ele está igualzinho isso aqui. Olha, seria bom a gente explicar para ele. O caso é o seguinte: eu estava no Instituto quando recebi um senhor que já tinha estado comigo e eu já tinha dado curso para eles. Eles vieram da Suíça e da Europa e era de uma grande instituição internacional de estudos avançados da consciência. E esse senhor era dos mais badalados e mais sérios. Ele morava em Genebra. Agora, ele veio a primeira vez e eles me pediram: Valdo, tenha atenção com o doutor fulano, porque ele está interessado nesses assuntos e ele pesquisa muito, ele é erudito nas coisas que ele faz. Então, o que eu fiz? A primeira viagem que ele fez ao Brasil, eu então encontro com ele e demorei horas conversando, explicando tudo para ele. Dentro do meu inglês, com a coisa toda, o meu inglês sempre. Agora, o que é que se passa? Eu procurava anotar, eu mesmo ajudava ele a anotar as coisas, tudo em inglês, dá o negócio dele. Agora, 2 anos depois, ele vem com a outra turma. E chega, e nós vamos conversar, só nós dois de novo. Ele vira para mim e fala assim: doutor Valdo, isso no inglês dele, eu estou impressionado como é que o senhor melhorou. Impressionante as suas ideias, o seu inglês, o modo de o senhor falar. Eu tinha falado nem a metade do que eu falei da outra vez para ele. Ele entendeu mais da segunda, porque o homem foi estudar as coisas que eu dei para ele, os negócios todos que a gente informou, o negócio todo. Ele veio sabendo, e ele achou que quem melhorou fui eu. Aí eu viro para ele e falo assim: meu amigo, você não estava me entendendo em nada. O meu inglês macarrônico, broken English, é o mesmo de sempre.
Eu não mudei nada, pelo contrário. Dessa vez eu estou explicando até menos, porque agora eu já estou noutra para expor. É o senhor que está me entendendo mais, entendendo o assunto, entendendo os fenômenos. Caiu a ficha na sua cabeça. Aí ele começou a pensar, falou assim, mas você acha que é isso? Pondera, você vai me dar razão. Antes de viajar, ele falou assim, você tem razão. Eu já conversei com meus colegas, acharam que você é o mesmo, que você não mudou não. Sou eu que mudei. Então, a mesma coisa é aqui, ó, o nosso amigo, pensa bem, não foi o conforto que mudou, foi você que era conformista, que não é mais. Você saiu da conformação, mudou a morfologia, mudou o modo de acessar a abordagem. Às vezes você está entendendo mais a coisa, deve ser isso, eu não sei. Sim. Aqui na página 37, na detalhismo binomiologia. O segundo binômio... O que é binomiologia? É, binomiologia. Sim. O segundo, binômio pedagógico, transmissão de informação, citação e autorreflexão. Sim. Dentro aqui do contexto da politicologia, da consciência política, o que você gostaria de ressaltar? É isso aí. Isso aqui é o seguinte, o processo, a transmissão de informação, sempre numa educação existe uma política. Então, a política educacional, ou pedagógica, ou didática, geralmente ela é espúria. Então você vai num colégio religioso, ele só ensina aquilo que é da religião. É uma vergonha agora no Brasil eles quererem colocar o criacionismo na frente do processo da evoluciologia do Darwin. Isso tudo é sujeira. Sujeira total de vomitar uma coisa dessa nessa altura dos acontecimentos. Agora veja, como nós somos colônia dos Estados Unidos em muitas coisas, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Lá está ocorrendo isso. Tem estado que eles permitem o estudo do criacionismo, estados, províncias dos Estados Unidos. Então isso, o Brasil está querendo imitar essas bobagens todas. Mas, professor, nos Estados Unidos, eles trouxeram até à tona a questão de Darwin, além de ser os 200 anos de Darwin, a comemoração, eles trouxeram à tona até para fazer essa discussão e rever algumas coisas, tirando o criacionismo. Lá é uma vergonha esse processo de religião. Você sabe disso? Sim, sim, já é muito tempo. Eles falam nos pais fundadores, por tudo quanto é lado, baseado. Deus seja louvado, não sei o que é. E aí mostra o Brasil como está retrógrado, porque os Estados Unidos vêm com isso já há bastante tempo. Já. E agora é que eles estão levantando a poeira para ver se muda essa situação. Para mim, isso deve ter influência até também dos religiosos americanos no Brasil. Porque os religiosos americanos, eles têm escola aqui também, eles ensinam isso. Essa turma de evangelho está cheia de americanos no meio. Então como é que fica? A Rosinha Garotinho tentou implantar nas escolas. Pois é. O Mackenzie, mas a Rosinha Garotinho. O Mackenzie em São Paulo faz criacionismo agora porque é presbiteriano, igual aos Estados Unidos. Pois é. É uma vergonha isso tudo. Agora, isso que o Lula devia te falar lá para ele, né? Expôs também, que o Lula teve lá com o Obama, né? Agora, Valdo, então esse binômio aqui seria justamente para combater esse tipo de coisa dentro da política. Não, é para expor a situação para a gente entender. Eu estou tentando fazer mais uma vez a TARES, né? Tarefa de esclarecimento. Vamos esclarecer. Agora isso aí faz a pessoa ponderar, né? Sim. Vamos ver o que dá. Agora, Valdo, só aproveitando, logo um pouco abaixo tem polinomiologia, né? Polinomiologia. Aí eu queria que você falasse mais dessa interseção dessas 4 especialidades aí da consciência. A parasociologia, ela é seríssima porque entra as parapopulações em todos os processos das comunex. A paradireitologia é a base do problema da justiça entre nós em qualquer dimensão. A paradiplomacia é o modo da gente proceder em qualquer nível e em qualquer empreendimento ou qualquer reunião. E a parapoliticologia é o processo da evolução, né? Nós só evoluímos através da cosmoética, do universalismo, da holofilosofia, enfim, da incorruptibilidade. A parapoliticologia é baseada na incorruptibilidade. Então, por exemplo, a gente não pode falar na politicologia aqui e falar em corruptibilidade. Não há nem ambiente para esse povo escutar, gente.
Olha o que o Jarbas Vasconcelos falou, o cara está sendo massacrado aí. E falou do próprio partido dele, dos colegas dele, que há uma corrupção generalizada, que tem que começar de baixo. Como é que faz? Não é que tem que começar de baixo, tem que começar de baixo e de cima, por todo lado. A corrupção está generalizada no Brasil como nunca existiu. A gente que antigamente, lá para a década de 50, pensava que o Brasil tinha muita coisa que estava atrapalhada, hoje está muito mais. Agora, você vê que as Conselheiras estão funcionando, né? Elas estão aí vivas. Estão dominando. E estão dominando, pior é isso. Né? Pois é. Estão tudo... Não, estão começando a liderar certas áreas. Você vê direitinho o povo que está começando a... É muita gente perturbada. Gente, que 1/4 da população é doente mental, muito bem. Mas esse 1/4 não deve mandar nos 3/4 restantes. É isso que devia. É isso que era o caso do doutor que fazia o processo do psicógrafo. Sim. Você está entendendo que o Golbery deu em cima para acabar com ele? Para acabar. Valdo, mais uma pergunta. Aqui você já comentou, na CCCI tem vários políticos e ex-políticos e tudo. O que se pode tirar de proveito, ou no jargão político, tirar partido, né, desse passado político hoje de maneira positiva? O que pode tirar proveito disso? Passado o negócio nosso, você vê o que é que tem de podre na política atual e evitar o máximo possível. E mostrar as bases da evitação. Como é que se faz uma profilaxia disso? O que é que a gente pode fazer para prevenir isso aí, para diminuir essa condição? Eu acho que isso é importante. O que já passou não adianta mais agora. Fazer heróis nessa altura dos acontecimentos não resolve mais nada. O povo está sempre precisando de heróis dentro de certas situações. Mas chega de tanto fã-clube, de tanta situação. O problema agora é falar a verdade, a glasnost, a transparência. A Rússia tentou isso lá, mas eles ainda não conseguiram. O negócio está tudo do mesmo jeito que era. Rodou, a situação está do mesmo jeito. Eles não mudaram os personagens. Tem que mudar os personagens. O Brasil, por exemplo, está sendo dominado pelos mesmos personagens. Olha quem é que está dirigindo o Senado atualmente. O Paulo Francis já chamava o Sir Ney. O Paulo Francis já chamava o Sir Ney. Quantos anos o cara já até já morreu? O outro está aí, filho. Isso é o Brasil. Agora, então, você veja o processo do Nordeste. Como é que chamava aqueles caras do Nordeste? Coronéis. Coronelismo. Vocês acham que o coronelismo acabou? Por que o povo fala que acabou? Não entendem isso. Com esses caras tudo coronéis aí, eles falam que o coronelismo acabou. Como é que é possível uma coisa dessa? Agora aqui, gente, outra pergunta. Qual a posição? Olha, a hora que eu acabar essas três, eu vou escutar a Malo, viu? Que ela está tentando aqui há muito tempo, que daqui a pouco ela pode desmaiar aí. Qual a posição mais inteligente a ocupar na ajuda social ainda tão patológica da qual fazemos parte? Seria engajamento político partidário uma saída? Ou assumir representatividade na tarefa do esclarecimento seria mais produtivo? Ou ainda, as duas opções, na política e na tarefa do esclarecimento, para dar força a toda a causa positiva. Olha, se você tem gabarito, se você tem skills, se você tem talento, as duas coisas é o melhor, é lógico. Quanto mais, melhor para todo mundo, né? Como executar a transmissibilidade projetiva proposta no manual da dupla evolutiva? Nesse contexto, quais as providências ou posturas técnicas dentro da experimentologia? Olha, o problema todo é o seguinte: a gente tem que ajudar uns aos outros. Agora, a dupla evolutiva, ela pode ter um sinergismo que potencializa as suas potencialidades, ou seja, aumenta as suas forças com tudo que tem, porque dois, quando junta, pode ser três a soma, em vez de ser só dois. Então, tudo depende do que é que a pessoa faz. Agora, o problema, por exemplo, parapsíquico, de projeção, de inspiração, até de outros fenômenos mais avançados, dentro do processo da dupla evolutiva, um pode ajudar o outro. Mas agora, sempre, em primeiro lugar, tem que definir quem é que é a cabeça energética parapsíquica do casal. Segundo, se as duas personalidades estão entrosadas, sem competição,
dentro dos processos de energia consciencial e dentro dos fenômenos parapsíquicos. Você poderia explicar mais sobre o colégio invisível dos políticos? Olha, isso seria bom falar com o Loche. Não é isso? Não é você? Tá certo, colégio invisível dos políticos. Agora, quem estuda colégio invisível é o doutor que está ali. Doutor Roberto Almeida. Qualquer coisa você fala com ele, que ele é especialista nisso. E ele lida com muita gente todo dia. Ele sabe dessas coisas, como é que funciona. Pode falar, Marlon. Uma reflexão a respeito dessa questão da conformática que você comentou. Como as pessoas têm uma tendência a enforcar as coisas e ficar tudo quadrado. Não, ele não gosta de sair do bloco. Ela fica daquele jeito e acabou. É o que eu falo. Ela não gosta do processo do erro lógico. Você está entendendo? Que aí é o problema do erro lógico. Então, para todas essas pessoas é o seguinte: 2 mais 2 é igual a 4. Nunca é 4.1. E às vezes é. Então a falta dessa flexibilidade, Valdo, não permite a pessoa fazer uma autopesquisa de qualidade. Não, ela não sai do bloco. Aqui, o problema mais sério é o bloco. Ela fica dentro do bloco e não sai. Então, por exemplo, olha, uma coisa que vocês podiam abrir o olho é o seguinte: tem alguma coisa que você pensa igual faz 30 anos? Seria bom você indagar. Isso não mudou nada? Porque o mundo, gente, o mundo gira o tempo todo, só a lusitana que roda, mas o mundo gira. Então vamos pensar, em 30 anos, é muita coisa que muda. As coisas que não mudam devem servir para vocês como gancho didático. Porque você vai mostrar um fato que não pode mudar mesmo, seja de 3 décadas ou de 3 milênios. Ele tem que ser a mesma coisa. Então, esse aqui é o gancho didático, pedagógico. Mas agora, do ponto de vista de análise das coisas, tudo muda. As nossas abordagens têm que ter mudado. Quais são as abordagens que você tem tudo igual faz 30 anos? Você já percorreu a internet perguntando sobre esse assunto? Se não tem coisa nova nessa área? O povo de vez em quando vê que eu sou interessado em livro, que eles falam: por que você está interessado nisso? Que eu quero ver se tem alguma novidade daquela área que eu não mexo há muito tempo. É hora de ver. Ontem eu estive na casa de um amigo nosso aí que estava recebendo todo mundo. Era boca livre, o Loche e eu aparecemos lá, é lógico. Então o que é que se passa? Na hora que eu estou lá vendo a biblioteca, eu descobri um livro que me interessa. Agora o que se passa? É um livro que eu estou procurando há muito tempo. Eu sei que tinha no Brasil, mas não sabia igual. Você compra esse livro para mim. Ele existe por aí, eu já sei que tem. E eu vi lá. Tem todos os dados que eu copiei ontem, lá, nesse open house. Valeu o open house para mim para ver esse livro aí. Você vai achar isso com facilidade, isso tem por aí. Agora então veja, isso tudo, se eu for mostrar, a pessoa vai lá e fala: por que você está interessado nisso? Você não conhece isso tudo aí? Só esse nosso amigo está falando, eu já li a maioria dos livros hoje. Já li as biografias todas dele. Mas aquilo ali eu não li. Sei lá se tem uma novidade. Sabe o que é o assunto? O problema todo é o seguinte: em 1999, eles comemoraram o bicentenário do Honoré de Balzac. E em São Paulo, na academia, numa universidade, eles fizeram uma antologia com o povo que falou sobre o bicentenário do Balzac. Eu queria ler, porque eu não li nada desse povo que passou. Isso tem 10 anos que o livro foi publicado. Ele é de 1999. Porque o Balzac é de 1799 que ele nasceu. Então, em 1999 completaram 200 anos, foi o bicentenário. Então tem os caras de São Paulo que estão falando do Balzac. Como eu entendo o assunto, eu estou interessado em saber o que os brasileiros falaram dele. Não pode ficar com o papel. Eu quero saber o que houve com isso. Então veja, uma pessoa vai ver e fala assim: mas vamos, por quê? Não, sei lá se já não mudou, faz quantos anos que eu não estou estudando as coisas do Balzac,
eu preciso me atualizar. É isso que eu falo os 30 anos. Está entendendo? Isso na conformática, Val, dá um abertismo, um certo frescor, não é frescura, é frescor, que essas pessoas que têm a preocupação com essa formatação não conseguem ter. Então, inviabiliza o aperfeiçoamento pessoal. Quer dizer, você usa uma frase assim... Não, ela fica estagnada intelectualmente. Você usa a frase, quais são as variáveis que ainda não foram aplicadas nesse caso? Esse é o motivo que eu tenho aquele processo da recuperação das palavras prostituídas. Está entendendo? E outra coisa também, aquele negócio que eu chego e falo assim, olha, eu uso cosmoética, cosmoeticologia, cosmoeticidade... Você está entendendo? Eu uso tudo isso. São as várias formas para a pessoa começar a ver que os dicionários cerebrais dela têm que ficar um pouco mais elásticos. Você tem que fazer uma ampliação. Não pode ficar anacrônico e concreto, ou no caso aí, totalmente congelado, engessado do jeito que são. A maioria tem os dicionários cerebrais congelados. Às vezes a pessoa congelou quando ela deixou a escola. Se ela não é autodidata, se ela não funciona, não lê muito o tempo todo, ela está paralisada no tempo. Então, se fala uma coisa diferente daquilo que ela lê, e tudo muda. Agora, então, por isso que eu falo, 30 anos, observa bem, em vários setores do seu conhecimento, da sua cognição, o que é que há muito tempo que você não mexe? É bom dar uma circulada pela internet. A internet é o máximo nisso aí. A parte boa da internet é justamente a possibilidade de mostrar essa realidade. Isso aí vale a pena. Nós estamos aqui entrando no escurinho do cinema temporariamente. Pode falar. O voto em branco e o voto nulo é uma missão deficitária? O quê? O voto em branco e o voto nulo é uma missão deficitária? Não, e burrice, né? E outra coisa, anticosmoética. A pessoa não pode ter isso. Agora, só se for numa condição que ela tem que provar por A mais B que aquilo tem equilíbrio. É uma das coisas mais difíceis que tem. Eu acho muito difícil, porque tem gente que às vezes vem provar, né? Para você que tem. Mas eu acho que voto em branco e voto nulo, isso é loucura, né? Não pode. Deve evitar ao máximo. Isso é antidemocrático. Você está entendendo o que quer dizer? Não pode, não. Professor, pode falar. Eu queria voltar de novo uma fala do senhor de há pouco. Coisas que não mudam, elas são ganchos didáticos. O senhor podia falar mais sobre isso? Por exemplo. Já que a gente está falando que nós temos que ser criativos, né? Sim. Outra coisa, por exemplo, eu vi um fato que ocorreu comigo fazem 55 anos, aí para trás. Então, mais de 5 décadas. Se eu vou revelar o fato, eu não posso acrescentar nenhum ponto naquele fato. É aquilo que eu vi. Isso não muda. Senão eu não seria justo nem honesto comigo mesmo, nem com os outros. Não estou entendendo. Escuta, gancho didático é uma coisa que já aconteceu com você há muito tempo. Por exemplo, eu conto a minha história que eu vi descendo uma escada, que o cara estava preso, com os braços na parede, com um gancho, tudo lá. Isso tem milênios, eu não mudei nada. Tá, ele é didático porque vai fazer ensinar melhor. Ele é didático porque você está falando um fato. Esclarecer melhor. Você não pode fazer uma nova versão do fato que ocorreu. Você tem que contar o fato anatomicamente, fisiologicamente, realmente, naturalmente. Tem coisas que não mudam, que estão no passado, congeladas no passado. Mas, por exemplo, eu sou agressiva. Eu sou agressiva durante 5, 10, 15, 20, 30, 40. Isso é uma coisa que não muda também, não é? Eu tinha entendido dessa maneira, mas é o congelamento. Mas isso aí é o temperamento da pessoa que não mudou a agressividade. Isso é o temperamento dela, isso é outra coisa. Sim. Agora, fato, quando você vai revelar, você não pode mudar aquilo. Mas, por exemplo, você mudar o enfoque de apreciação, avaliação, de análise, de hermenêutica, de exegética e de uma coisa séria, de síntese daquilo, aí tudo muda. Pois é, faz a leitura 360 graus. Nós, 360 graus, no espaço e no tempo. Pode mudar. É uma mudança. Não, é lógico que muda, mas veja, na hora que você revela o fato, você não pode mudar nada. Não muda o fato, só muda a interpretação. Isso é outra coisa.
tem a visão. Agora, a maioria dos ganchos, você não vai mudar também a interpretação. Você pode aumentar, enriquecer. Mas mudar não, porque senão aquilo não serve de modelo como gancho didático. Todos esses fatos que eu mostro aqui, ó, eu sempre conto do jeito que ele foi e nunca mudei o jeito que ele é. Esse aqui é o jeito de ser o gancho didático. Agora aqui, outra pergunta. Como implementar o autodiscernimento quanto às inter-relações conscienciais no âmbito da conviviologia? Conforme mencionado na página 36, atributologia. Atributologia. Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto às inter-relações conscienciais no âmbito da conviviologia. Isso é justamente a política, ou seja, a diplomacia, ou seja, a sociologia, ou seja, a conviviologia, ou seja, a gregariologia, o gregarismo. É você saber viver com os outros em alto nível. Estuda sociologia, é o gregarismo, é a politicologia. Política é a ciência de saber viver com as pessoas. Isso na sociologia. Política é você entender as outras pessoas para ajudá-lo. Isso é dentro da interassistenciologia. Política é você entender os fatos para você fazer atalhos. Isso é dentro da pedagogia. E por aí vai. A política está em todas. Está claro? Valdo, o que eu entendi dos fatos, acredito que esteja certo, a descrição dos fatos não muda. Não muda. A análise dos fatos a análise muda. Mas agora, por exemplo, conforme o tipo de fato, a análise não vai mudar propriamente. Ela vai ser aditada. Aditada, sei lá. Por quê? Ganha não. Vamos supor que eu falo de um fato que aconteceu há 8 séculos. Uma pessoa matou a outra. Eu não vou poder mudar aquele fato, porque ela matou a outra. Ela não vai desmatar ninguém, não existe isso. Então o que vai acontecer? Se eu analisei aquele assassinato, aquele homicídio, de uma maneira curta, pequena, tacanha, hoje eu posso entender mais, já vi muito mais qual foi a intenção do assassinato e do assassino e da condição toda, das companhias, do testemunho, de tudo que aconteceu. Então veja, não vou fazer, não é uma nova interpretação. Na verdade, a rigor, eu vou enriquecer a minha abordagem. Você está entendendo? Então, isso é muito sério. Passado a gente não muda. E na hora que você for falar sobre o passado, você não pode mudar também. Você vai aumentar os detalhes. Isso. Se acrescenta, se enriquece. Agora, enriquecimento, o aditamento, não é bem uma modificação, tá certo? Modificação é você modificar o objetivo, a meta, a razão daquilo, qual foi o negócio. Às vezes você não. Você vai explicitar aquilo, você vai aprofundar, vai enriquecer a sua abordagem. Então, a análise, a hermenêutica, a exegética, ela se expande. Não mudou tudo. Isso é outra coisa. Tá certo? Eu hoje, por exemplo, mesmo nessa minha vida com esse corpo, tenho um monte desses ganchos didáticos que hoje eu tenho muito mais lucidez para falar. E eu vi aquilo superficialmente, só um pedacinho. Hoje não. Eu já aprofundei. Eu, às vezes, de tanto falar no caso, já encontrei com o cara que era o principal personagem. Toda a elencologia, eu já estou agora sabendo quem é. Isso tudo mudou. Então, houve um enriquecimento. Mas agora veja, o fato em si, eu conto ele do jeitinho que ele foi, não tem novidade não tem saída. Agora, a interpretação é uma coisa. Por isso que fato é fato. Arranjar 50 versões sobre o mesmo fato é loucura. A gente tem que ficar com uma que corresponde mais à nossa realidade, daquilo que a gente pescou. Senão não adianta. Professor, então, eu acho que é isso. Parece que agora fica mais claro assim, né? Professor? Sim. Mas para mim não está muito aonde claro. Que é? Aqui no D. Quando o senhor coloca didática, né, a didática facilita o entendimento. Então, até o fato não muda, para mim fica claro. Agora, à medida que é colocado a didática para a didática, os outros elementos que contornam o fato é que vão facilitar a didática. Não, mas eu quando conto, eu já falo tudo naquilo que interessa. Eu já esgoto o fato.
Eu não tenho isso comigo. Por quê? Eu olho aonde dói. Eu vou no nó górdio, locus minor resistência, o busilis. Entendeu? Eu falo aquilo que me interessa dentro daquilo. E aquele fato, aquele exemplo só serve para aquilo. Concordo. Então a cosmoética já foi atingida. Ali não tem novidade para mim. Se foi, agora eu arranjo um outro fato, que é superior àquele, sob um aspecto ou outro, isso é outra coisa. Mas aquele fato não. Eu vou pensar bastante agora, nisso. Eu aprendi isso muito cedo, vendo as coisas. Isso eu aprendi lá com o Zezé Palestino, que é o cara que, na minha infância, é o tal que era o sábio da história, que fazia assim, para falar. Quando ele falava isso, é como se tocasse a campainha. Aí ele ditava, sabe, um corolário da ideia. Era assim que era o Zezé Palestino. Agora, ele me falou sobre isso tudo. Ele falou assim, uma coisa é você analisar um fato. Outra coisa é você narrar um fato. Outra coisa é você narrar o fato no tempo. Eu era garoto. Está entendendo? Nunca pude esquecer isso aí. E é um fato. Agora, ó, eu uma vez abordei um professor. Por quê? Numa aula ele falou sobre um fato. Depois ele foi dar uma outra matéria. Alguns anos depois, ele foi falar e contou o fato de maneira diferente. Eu abordei. Assim, legal, o senhor não contou quando a gente estava lá no dia tal que aconteceu isso e tal. Como é que é isso? O senhor mudou o fato. Você acha que eu mudei? Ó, a sua memória está falhando, o senhor mudou totalmente. Por quê? Eu fixei o negócio. Se isso aí não é do jeito que estava, isso para mim é até uma surpresa desagradabilíssima. Porque eu aprendi uma coisa totalmente errada. Isso tudo aconteceu comigo. Isso aí foi no curso científico. Agora foi mais ou menos 3 anos entre uma coisa e outra. O cara falou numa matéria que ele estava dando, depois 3 anos depois ele voltou a dar outra matéria. E usou o gancho didático, que era o mesmo. Você sabe que em matemática tem muito disso, não tem? O cara usa sempre aquela mesma, que ele já conhece. Você entendeu aí mais ou menos a situação? Eu estou pensando muito a respeito. Concordo que fato é fato. Você não pode mudar. Agora a interpretação é que muda. Agora as versões é que são perigosas. Mas você entendeu o que eu quis dizer? A questão da palavra. Não, eu te pergunto, você entendeu o que eu estou falando? Mais ou menos. Senão daqui a pouco nós vamos ficar igual o doutor de Genebra. Estou pensando. Está entendendo? É o doutor de Genebra. Valdo, você ficou muito inteligente nesses 2 anos. Eu estou impressionado. Eu estou entendendo tudo. Tudo que você fala. Eu falei, mas só faltava essa. Eu precisava de dormir com uma dessas. Coisa terrível. E o professor todo, o povo batendo palma para ele, aquele negócio todo. Uma pena. Agora, ó, eu depois chamei um dos meus amigos que estava lá na comitiva dele e falei assim, vem cá, vocês têm notado se o doutor de vez em quando está falhando na memória, alguma coisa? Eu falei assim, está. Eu falei assim, então isso explica. Aí eu fiquei caladinho, não falei mais nada. Isso explicava, né, bem a situação. Agora o problema é aquela veemência de falar. Você sabe, uma pessoa quando sabe das coisas dentro daquilo, ela às vezes é muito veemente, né? É o meu caso, que às vezes eu bato na mesa, falo forte, estudo. Então ele estava desse jeito, a situação era desse jeito. Gente, ainda tem mais alguém que tem mais uma pergunta com o microfone? Não, eu posso passar a bola? É você? Pode falar. Entendi, Valdo, nesse contexto que você estava falando do fato, um parafato e um megasediador que está congelado, às vezes, sei lá, com o tempo, naquele fato. Como funciona, no caso, a assistência e a gente estudando esse fato? Como isso acontece para você conseguir reverter isso, mudar isso, ajudar ele a mudar isso? Olha, cada caso é um fato, você tem que estudar em particular e ver como é que faz o acesso. Agora, essas personalidades empedernidas, que estão lá, que parecem uma pedra, que não sai do lugar, estão tudo do mesmo jeito, essas têm que trabalhar mais seriamente de um ponto de vista extrafísico, não é só do nosso lado. Aí é por isso que tem amparador, os intercessores que vão entrar na história, fazer essa coisa toda. É para isso que às vezes a gente tem o FIEX. É para isso que se faz, por exemplo, determinada assistência grupal. Tudo é feito desse modo.
Você está entendendo? Agora, cada caso tem que examinar e ver como é que é. Uma coisa muito séria que tem é o seguinte: quer ajudar os assediadores extrafísicos que são teimosos e empedernidos, mude a sua teimosia. Arranje novidade, refresque a sua cabeça. Olha as neo-ideias, as neo-verpons, as neo-perspectivas. Isso é que é importante. Se nós fizermos do nosso lado, nós vamos entender mais e criar um holopensene adequado para a pessoa melhorar. Antagônico aqui. Você está entendendo? Predispõe. Positivo. Olha, então eu passo com vocês aí, tá certo? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 17 votos online, 13 perguntas respondidas online, 18 perguntas presenciais, 161 assinaturas em livros de presença, 31 praticantes da técnica da INVEX. Após a eleição, teremos os seguintes recados: Fátima, pela OIC; Rosemary, por formação de autores; Flávio, debate; Maria, pela Cônscius; Eliana, acoplamentário; Marcelo, a Sinvex; e César, pelo discernimento. Os verbetes para a eleição de hoje: atividade omnidimensional, categoria de comunicação, cronoevoluciologia, dia da incompletude, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia e quebra de regras. Boa tarde a todos. Queremos informar que a OIC estará, nesse final de março, desenvolvendo uma série de atividades em Natal e em Recife. Do dia 23 ao dia 26 de março, estaremos realizando atendimentos intensivos consciência-terápicos. Do dia 27, 28 e 29, estaremos realizando Imersão Progestio-Terápica, que é um curso de campo sem pré-requisitos para aprofundamento na autoprogestioterapia em grupo. Do dia 30 e 31 de março, estaremos em Recife, desenvolvendo o curso Autoimagem Saudável. Para quem quiser mais informações, entrar em contato diretamente no Intercamp pelo telefone 84 3211 3126 ou diretamente pelo site da OIC www.oic.org.br ou pelo telefone 45 9921 6664. Obrigada. Pessoal, eu queria contar uma experiência que na semana passada veio uma pessoa falar comigo que tinha, o meu livro tinha provocado uma grande e profunda recém na pessoa. Ela era um ex-militante de partido político e estava dando uma guinada na vida dele. O livro foi publicado há 6 anos. Isso é resultado da assistência que o livro proporciona. Então é uma experiência bem teática para vocês pensarem que todas as pessoas têm o seu público, né? Existem pessoas esperando pela assistência de cada um, grupos específicos esperando pela gestão de vocês. E a gente tem um curso começando na semana que vem. E é uma oportunidade. Então, a antiga geração não tinha curso, não tinha holociclo, não tinha nada disso. E os livros saíam. Hoje a gente tem uma fartura de informação, uma fartura de oportunidades. Então, depende de vocês aproveitar essas oportunidades. Na semana que vem, no dia 20, nós vamos ter uma aula aberta de formação de autores. Quem quiser aproveitar, começa às 19 horas no auditório da Holoteca. Vai lá, assiste, vê como é que a gente faz, vê como é que é o curso. É um curso seríssimo, tá certo? A gente está assim, fazendo o maior esforço para oferecer assim, tudo de qualidade que a gente pode de melhor. Não vão, por favor, gente, perder a oportunidade de deixar mais um ano passar. Porque aí o próximo é só no ano que vem. Ah, mas é só mais um ano. Tá bom, mas é mais um ano que vocês vão deixar. Então, olha, as inscrições da recepção do CAEC, por favor, gente, aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo. Quero só lembrar do debate
de logo mais às 15 horas, daqui a 30 minutos. Vai ser no mesmo local de sempre, naquela sala do argumentário, que é ali no administrativo do CAEC, e nós vamos fazer um debate correlacionando o tema de pesquisa dos participantes com as sessões da enciclopédia. É aberto a todos, quem quiser vir participar ou assistir, interagir, está aberto aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Consus, estamos aqui para divulgar o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma, que vai acontecer agora dia 3, 4 e 5 de abril. Os professores que irão dar aula é o João Bonassi e a Luimara. E a especialista do tema convidada é a Janete Moscoff. Os temas abordados serão a avaliação da autorreflexibilidade, a interassistência de dar e receber feedback e a planificação da Ressex através do Ressexograma. Então, qualquer informação, dirigir ali a recepção no CAEC, tá? Obrigada. Pessoal, mais uma vez nós informamos a respeito do curso acoplamentário. A quem se interessar, no dia 27, 28 e 29 de março, o tema a ser discutido será sobre ortopensanidade e os facilitadores e epicons do curso serão a professora Marina Tomás e o professor Frederico Gani. Então, todos que se interessar, por gentileza, só passar na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos tertulianos. Quero convocá-los a participar da primeira gincana de integração da Cognópolis. Todos os voluntários aqui da Sinvex presentes e outros que não vieram hoje convidam a que vocês participem da primeira gincana de integração da Cognópolis. Todas as pessoas aqui, tertulianos, voluntários, interessados na Conscienciologia que participam aqui das atividades, estão convidados. Será no próximo sábado, dia 21 de março, manhã e tarde, início às 8 da manhã, intervalo para a tertúlia e almoço, e finaliza às 18 horas, no próximo sábado. São atividades de uma gincana indoors, ou seja, não vai haver nenhuma atividade de nível difícil que vocês precisam usar muito o soma, o corpo ou grandes locomoções. Não. É possível de pessoas de 8 a 80 anos participarem sem nenhum problema. Não existe contraindicação médica, então não há problema nisso. As atividades, as inscrições poderão ser feitas conosco, aqui nós estaremos ali fora da tertúlia, ou na recepção do CAEC. Ok? Inscrições a R$5 por pessoa, equipes também podem já se inscrever por equipes, e haverá premiações às equipes ganhadoras, vencedoras. Ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Lembrando, sessão pipoca hoje, às 20 horas, no discernimento. Nós vamos ter duas biografias, biografia de Nostradamus e biografia de Confúcio. São dois filmes documentários produzidos para o The Biography Channel, hoje às 20 horas no discernimento. Obrigado. Para amanhã, o verbete Cronoevoluciologia com 16 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.